Quando eu entro para a universidade, e aí o Luiz Cláudio me olha no metrô de Vicente Carvalho, eu vou para o Social Ramos Clube, que ele tinha uma escolinha lá. E o que tem o Social Ramos Clube? Quando você fala em Ronaldo Fenômeno, as pessoas falam de São Cristóvão. Mas o Ronaldo Fenômeno começou a jogar futsal no Social Ramos Clube, que é do lado da Imperatriz Leopoldinense, né? O pessoal gosta de Eu samba. estudei ali perto, Machado, estudei no Pio 11, Machado, Jefferson, Caio, também. galera, meus amigos aí, né, que me apresentaram também um pouco desse ambiente, que tem muito tempo que a gente não se vê. E quando eu chego lá, eu chego para olhar e aprender. No primeiro dia que eu cheguei, o professor faltou. E um rapaz chamado Claudinei, que tomava conta das bolas, dos cones, do campo, falou assim, aí, dá aula hoje aí. Falei, como assim dá aula hoje aí? Cheguei hoje, irmão. Não tinha feito nem anatomia, nem fisiologia, nem nada. Não tinha noção de nada, mas... Só que eu jogava bola, vai lá. E tinha uma molecada, eu falei, é igual animador de festa. Jogar, pô. Não, vamos brincar, animador de festa. Só que eu comecei a entender que ali tinha um ambiente já de exigência muito grande. Em que sentido? Os pais imputavam aos filhos uma cobrança muito grande para que eles tivessem ali uma performance e eles pudessem ir dali para um clube. Isso foi nítido olhar. E era uma coisa assim assustadora. Porque o menino ia pro ataque, alguém gritava chuta, outro gritava passe. Ele olhava se era o pai ou a mãe, ou se era um pai de um outro time, e falava assim, o que eu faço, né? E hoje a gente fala muito de tomar decisão. Quando acabou aquele momento ali que eu sobrevivi àquilo, eu olhei pro rapaz que estava guardando o material e falei assim, pô, muito bom. Eu falei, tu achou muito bom? Eu falei, pô, eu queria sair correndo, mas... Aí, Luiz Cláudio, pô, acabei chegando atrasado. Eu falei, pô, mas e aí? Ele falou assim, cara, é o seguinte, ó, a gente tem a escolinha Luiz aqui. Cláudio é o P7? Não. Não sei. É. Aí, a gente parou para conversar. Ele falou assim, Marcelo, olha só, tem aqui a escolinha, tem um ambiente que você pode acompanhar os professores, aprender. É lógico que tem uma hora aula para estágio, mas se você conseguir fazer com que a gente tenha mais alunos, a cada 5 matrículas eu te dou uma. Por exemplo, cada matrícula fosse R$20, cada R$100 que entrasse, R$20 eram meus. Falei, cara, como é que eu vou fazer isso? Eu tinha feito um curso em Madureira de Office. Eu sabia mexer no Word. Eu fiz um panfleto numa folha de Word, 4 folhas. Tirei aquela Xerox de 3 centavos, aquela qualidade horrível, cortei a folha em 4 e cheguei em todas as escolas, num raio de mais ou menos uns 5 quilômetros em torno daquilo ali. Hoje a gente tem ferramenta do Google que faz isso. Você foi na minha escola, com certeza, pô. A ferramenta do Google que faz isso. Mas eu já cheguei batendo na porta da escola, né, com o uniforme da UERJ, assim, eu sou professor de educação física, eu gostaria de falar com o professor. Beleza, eu fui sempre bem recebido. E ao chegar lá, eu falei assim, meu irmão, olha só, eu tô quebrando pedra aqui e eu preciso colocar aluno na escolinha porque o meu retorno não está em hora-aula como sou professor, é quem está lá. Eu já ganho na matrícula. Eu falei assim, pô, beleza. E aí começava a panfletar aquilo ali, primeira aula grátis, segunda grátis, terceira grátis. A gente vai vivendo aquilo ali. De tanto viver aquilo ali, um dia um amigo que trabalhava na escolinha do DES, também como estagiário, Bruno, falou assim, pô, Marcelo, pintou uma brecha aqui, terça e quinta à noite, não quer dar uma ajuda pra gente, não? Eu falei, pô, do lado da casa dos meus pais, eu vou. Eu falei, pô, ótimo. Eu falei, aqui eu vou poder aprender mais, vou ter experiência, vou conversar com um cara que está direto no clube. E aí, para resumir, eu fui para lá. Tô lá, a gente vai vivenciando um monte de coisas e o Bruno é chamado para o Barra da Tijuca para fazer um estágio. Eu fico com mais tempo ainda, porque eu ocupei o espaço do Bruno e estava lá no social. De repente eu vi que não ia dar para manter os dois, pela distância, tempo, faculdade, etc. O que eu faço? Eu fico só lá na escolinha do Décio. Depois de um tempo, o Bruno Barra da Tijuca me chama para assistir um jogo no Fla Barra, né? Que o Barra estava jogando contra o Flamengo, no Sub-20. E era torneio... Sub-20? Acho que era Sub-20. Torneio Otávio Pinto Guimarães. Na época, eu acho que era Sub-20, né? Sub-20. E aí, o que acontece? Quando eu chego para assistir o jogo, num determinado momento, uma confusão generalizada, uma briga entre os atletas, comissões técnicas, pais, e todo mundo estava ali ao redor brigando. Eu falei, cara, o que eu estou fazendo aqui, meu irmão? Eu vim aqui para ver um treino, vim acompanhar um amigo. E no meio da porradaria, Raimundo Nonato, meu professor, Raimundo Nonato mesmo, Raimundo Nonato de Azevedo. O verdadeiro. Meu professor na UERJ, o verdadeiro, o original, que não veio através de chicanismo, né? Um homem extremamente digno, foi e é como um pai para mim, foi o cara que abriu a porta no futebol para mim. Ele me vê no meio daquilo ali tudo
assim, o que você está fazendo aqui? Eu falei, pô, eu estou procurando uma vaga de estágio num clube de futebol. Já estou trabalhando com escolinha há algum tempo e eu queria uma chance. Aí ele falou assim, pô, tá no lugar certo. Eu falei, aqui? Pedrão, a porrada tava comendo literalmente. É aquele ambiente de vale tudo, onde você ou bate ou apanha. E eu não podia fazer nada, eu só tinha que me defender e sair dali. Porque eu tava ali para pedir um estágio, eu não tava ali para brigar com ninguém, nem para apanhar. Mas eu também não podia correr dali. Aí eu falei, mas e aí, professor, o que tá fazendo aqui, cara? Eu falei, não, tem um amigo aqui, ele queria saber como é que eu cheguei ali. Eu falei, tem um amigo aqui que tá estagiando no Barra da Tijuca e quer me dar uma vaga para estagiar no Sub-15. Na época era infantil que a gente falava. Sim. Eu falei, cara, falei pra quê isso aqui? Ele falou assim, pô, beleza, eu tô com 3 estagiários, nenhum dos 3 tá me atendendo, eu vou mandar os 3 embora. Isso era novembro. E aí, pô, eu vou te ligar, e aí tu vai pra lá pro Flamengo comigo. Eu falei, como é que é? Falei, sabe quando Deus te coloca no lugar certo, mesmo quando parece que tá tudo errado? Sei bem. Então, aí eu, pum! Falei, beleza, fui pra casa. Novembro passou, dezembro, sou quase nada ansioso. Janeiro passou. Falei, esquece isso. Acabou. Dia 4 de fevereiro o telefone toca. Marcelo, dá um pulo aqui no Flabar e se apresenta, porque vai ter um jogo contra o profissional. Eu falei, pô, mas da escolhendo o Social Ramos Clube para um treino contra o profissional do Flamengo. Eu falei, pô, mas quando eu comecei tudo isso, teve um cara na minha vida, esse cara também é muito marcante, foi um cara que a primeira vez falou sobre ética e moral social no esporte, o professor Heron Beresford, é um gaúcho, também foi professor da UERJ. E eu cheguei para ele e falei assim, professor, pô, apareceu isso aqui na minha frente, mas eu não estou preparado para isso. E não é aquela história de Deus não escolhe os capacitados, ele prepara os escolhidos. Ele falou assim para mim, uma frase muito simples, nada acontece por acaso. Se apareceu para você, tu vai. E eu fui. E eu estou desde 98 fazendo um pouco disso tudo. E esses caras que eu estou citando, eles são tão significativos na minha vida que eu lembro deles constantemente. Eu lembro em aulas, sabe? Quando eu entrei na universidade, como a única valência que eu tinha extremamente forte, que eram as minhas aptidões físicas como atleta, me chamava a atenção a preparação física, a fisiologia. E quando eu entrei para a universidade, e na época só tinha estágio praticamente de preparação física. Exatamente. O cara para entrar no futebol era preparador físico e depois... Depois. Minha geração já começou a pegar a fisiologia. Aí eu fui e entrei e falei, pô, cara, mas tu quer ser que nem quem, né, cara? Tu tem que querer, né? Hoje um menino começa a jogar bola, quer ser igual o Neymar, igual o Rafinha, igual o Felipe Coutinho, igual o Pedro, igual o Gabigol, né? Igual quem quer que ele seja, queira. Falei, cara, eu quero ser que nem o Paulo Paixão, quero ser preparador físico da seleção principal, quero disputar uma Copa do Mundo. E aí a bola é tão magnífica que quando, em 2014, fazendo uma visita ao Curitiba, visitando 2 amigos trabalhando lá, eu conheci o Paulo Paixão na comissão do Celso Roth. E ele brinca comigo assim, tá fazendo o que aqui? Sabendo que eu já tinha vivido um pouco da preparação física, mas já estava trabalhando com análise. Tá fazendo o que aqui? Tá querendo meu lugar? Brincou, falei, cara, esse cara falando isso. Pra você ter noção da amizade, a gente, depois de um tempo, foi trabalhar junto no Atlético Mineiro, como é que o mundo da bola é assim, né? E depois que tudo que o Paulo Paixão viveu com a perda dos filhos, a gente teve 3 meses de convivência em Belo Horizonte, onde em um determinado momento ele virou para mim e para o Leandro Cardoso, um preparador físico que também trabalhou bastante tempo no Botafogo e trabalhou no Atlético Mineiro comigo. É um dos especialistas também na área de preparação física, principalmente com atletas de alto nível e reabilitação. Ele adotou a gente como filho, sabe? Ele perdeu os 2 filhos, um acidente da Chape e outro, né, por questões de saúde. E aquele cara ali, ele tinha tanto amor dentro dele. E a gente, tipo assim, a gente estava longe de casa, sem família, sem nada. Então, assim, a gente se adotou ali para conseguir viver aquele processo. Já foi tanta coisa, né, misturada, né?